Ah, e nós temos hoje, né, um tema muito interessante para o nosso encontro: como conciliar Deus, família, igreja e profissão. Tantas coisas que requerem tempo integral da gente, né? Chamam a gente mesmo e tomam mesmo nosso espaço de qualquer tempo, de qualquer planejamento. E como conciliar tudo isto? Eu creio que vai ser muito interessante. Por isso nós convidamos alguém que a gente fica imaginando como é que ele concilia tudo isso, né? A Dr. Eupídio é médico, ginecologista, cirurgião, obstetra, foi secretário de turismo de Fortaleza, também vereador, é membro da igreja lá Batista da Aldeota e ajuda também, coopera no louvor da igreja, casado, tem filhos, tem neta, uma neta de 4 anos, né? E tá aí. Então, como é que ele concilia tudo isso, né? Fico preocupado, né? Como é que ele vai, como é que ele reparte esse tempo. Eu acho que o tempo do Dr. Pires deve ter umas 48 horas, por aí assim, né? E para a gente é uma grande alegria, né, ter o Dr. Eupídio aqui conosco. O Dr. Eupídio foi secretário de turismo de Fortaleza e acompanhei um pouco o trabalho dele. O mercado do peixe ali do Mucuripe foi concluído, foi na gestão dele, né? Foi um trabalho muito bem feito, né? Graças a Deus. Ele devia ter passado mais tempo na Secretaria de Turismo, que muitas coisas, né? O acesso também aos cadeirantes lá na praia, também isso. E também uma coisa que eu achei muito importante, foi também um projeto dele, foi colocar postos fixos de polícia na beira-mar, né? Então foi uma coisa, entre outras coisas bem muito importantes. Hein? O dia da Bíblia? Como vereador, né, também. E o doutor Eupídio está nos ajudando. Deus tirou ele, né, da Secretaria de Turismo, voltou a ser vereador, que vai nos ajudar no nosso projeto aqui de transformar a Avenida K em Avenida da Bíblia Sagrada. Esse é o nosso projeto de mudar o nome da nossa avenida. Em vez de ser Avenida K, Avenida Bíblia Sagrada. Vai ser um bom testemunho e todo mundo aí. Onde é que fica a Igreja Batista? Na Avenida Bíblia Sagrada. Vamos orar por esse projeto aí, né? Mas além de tudo, ele tem uma bênção. Vou deixar para ele contar uma bênção para a gente, aquela bênção, doutor Eupídio. Eu quero que o senhor conte aqui para a gente, aqui, tá certo? Então eu quero chamar do teu Eupídio, ele tem uma grande bênção. E essa bênção, eu quero participar dessa bênção. O que? O quadro? Vai usar o quadro também? Como é que vai conciliar o quadro com tudo isso? Mas eu pedi a gente começar, compartilha aquela bênção. Quando vai ser o nosso encontro dos namorados? O dia dos namorados, dia 11 de junho. Olha o que vai ter dia 11 de junho, compartilha. Eu autorizei aqui o pastor a sortear entre os casais um fim de semana no Hotel Coliseu, em Beberibe, na beira da praia, all inclusive. O pastor vai fazer, como é que vocês vão fazer aí, vocês escolham. Ele disse, podia ser o casal mais antigo da igreja aqui. O critério vocês vão escolher. Bom, eu vou tomar a liberdade de convidar vocês para virem aqui mais para frente. Eu gosto de estar bem pertinho quando estou falando, conversando, para a gente olhar no olho. E quem está mais atrás, de ocupar essas cadeiras aqui, fica tão bom e aconchegante a gente compartilhar as coisas de Deus, e vocês estando aqui pertinho da gente vai ser muito bom. Em primeiro lugar, eu quero... Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Além de um prazer, é um privilégio, né? E eu sempre que venho à igreja aqui, eu quero mais uma vez dizer isso aqui: é bom ver a igreja bem cuidada, porque isso mostra um princípio que tem na palavra de Deus, que tem que cuidar bem da casa do Senhor, porque se não cuidar, não vai cuidar bem da sua casa, não é? E eu parabenizo o pastor Nogueira por isso, com sua equipe, que cuida bem da casa do Senhor, e a gente pode ver isso aqui. E também pela amizade que eu tenho, pelo respeito que eu tenho pelo pastor Nogueira. É um amigo de muito tempo já, e eu tenho admiração porque preserva a doutrina,
não vai nesses ventos que aparecem aí de vez em quando, vocês sabem, né, que tem igreja que se forma da noite para o dia, que apareceu uma doutrina nova, enche de gente, aí com 1 ano, 2 anos depois, a igreja já não tem mais, já está mudando lá. Então essa aqui é uma igreja realmente neotestamentária. É tão neotestamentária que é até uma igreja da temperança, tem um negócio do tempero aqui, né? Por isso que os irmãos estão tudo gordinhos aqui, né? Estão passando muito bem, né? E eu queria dizer também aqui para o Jefferson e Raíssa, né? É muito interessante o testemunho de vocês. E eu estava me lembrando, quando vocês estavam falando, cadê o Jefferson? Cadê? Viu, Jefferson? Você estava falando aí, e a dificuldade de falar casais velhos, né? Eu fui dar uma palestra em São Luís, e eu estava falando que era um negócio de medicina, de nutrição, e eu estava falando de pessoas baixinhas. Aí uma pessoa reclamou e disse: olha, o senhor, com todo respeito, não pode falar que pessoa baixinha, isso não é correto. O Jefferson ficou com a mesma dificuldade, né, de falar de pessoas, casais velhos, né? Isso é a história do politicamente correto. Aí na mesma hora eu pedi desculpa. Eu disse: então vou falar das pessoas que são verticalmente prejudicadas na escala numérica, né? Aí quando você for falar, Jefferson, você pode dizer assim: eu vou falar aqui dos casais que são cronologicamente adiantados. Aí você está falando dos casais mais velhos, né? E não está criticando ninguém, né? Então, apenas uma. E também parabenizar o Jefferson e a Raíssa, né? Porque encontram uma mulher perfeita, né? Ela diz: só concordo. Brincadeira. Será que ela diz Senhor? Será que em casa ela diz Senhor, como Sara dizia com Abraão também? Além do mais, eu queria me referir ao depoimento, o testemunho do Eliano com a Priscila, né? Tão bom ver o testemunho de vocês. Se já tivesse encerrado aqui, já sairíamos daqui edificados com o que ouvimos dos testemunhos e da maneira como vocês falam do amor de Deus na vida de vocês. Já estaríamos plenamente gratificados, né? E eu quero dizer que é muito importante a igreja poder contar com pessoas, com casais que crescem, que acreditam que o princípio cristão que a Bíblia traz é o melhor para a nossa vida, é o melhor para a nossa família. Isso nós não temos a menor dúvida. É uma igreja que adota o culto racional ao Senhor. Nós adoramos a Deus com razão do nosso coração e da nossa mente. Não é apenas cegamente que nós adoramos a Deus. Aliás, o nosso país está muito dividido hoje em dia, né, pastor Nogueira? Hoje em dia, por exemplo, o tal do Marco Feliciano fez uma declaração aí muito negativa sobre os artistas, e eu critiquei, eu disse que ele de falar aquilo era muito ruim. Aí uma pessoa já botou assim: você agora está do nosso lado. Quer dizer, como se você ou está de um lado ou está do outro, né? Então, infelizmente, a nossa sociedade está assim. Mas eu vim com o privilégio do convite que o pastor Nogueira me fez para falar de um tema difícil demais. Como é que a gente vai equilibrar, né? Vai conciliar a Deus, a família, a igreja e a profissão da gente, o trabalho da gente, né? E eu estava pensando, quando o pastor Nogueira me convidou, eu estava pensando como conciliar tudo isso aí. Realmente a minha vida é muito, muito cheia de coisas. Hoje, um dos compromissos do dia, à tarde, não deu, mas não foi nem por culpa minha, mas hoje o dia foi lotado mesmo, não deu tempo para quase nada. Deu tempo ainda brincar um pouquinho com a minha netinha, que eu amo de paixão. Então, conciliar Deus, família, igreja, trabalho, essas coisas, não é fácil, tá certo? E na minha caminhada cristã, eu posso dizer para vocês que eu já presenciei muitos episódios de famílias que foram destruídas porque normalmente um dos dois, ou o marido ou a mulher, não soube colocar as prioridades para conciliar todas essas coisas que fazem parte da nossa vida.
Já vi isso mesmo. Já vi pastor. Eu vou já usar o exemplo que o pastor deu aqui agora, vai exatamente colocar aqui. A irmã Margarida está doente. E ele teria que ir para São Paulo. Mas a prioridade não é a palavra que ia falar lá. A prioridade é a família nesse momento aí. Então, isso não é fácil, porque, como o Eliano falou também, nós podemos justificar rapidamente. Não, vou servir ao Senhor ali em São Paulo. E talvez ela entendesse mesmo que você estava lá indo para São Paulo para servir ao Senhor. Mas eu aprendi, o ano passado eu fiz muitas viagens, e em Singapura, conversando com o ministro executivo do turismo, fui recebido por ele lá, ele me disse uma coisa que eu trouxe também para a minha vida cristã, não é? Ele disse: a questão é de prioridade. Eu estava falando de turismo lá com ele. Eu perguntei: como é que você concilia tudo isso aqui? Porque todo mundo quer vir para Singapura. Quais são os projetos que você faz para ter esse turismo? Em Singapura, o Ministério do Turismo, ele é num status maior do que o Ministério da Economia. Porque a cidade, tudo é turismo lá. E aí ele disse: porque nós estabelecemos prioridade. Você está vindo aqui trazer convite para a gente ir para a sua cidade lá em Fortaleza, mas nós vamos colocar o que você está trazendo aqui nas nossas listas de prioridades. E se seu convite aqui estiver dentro da lista de prioridade, nós vamos estabelecer uma relação com o Brasil e com a sua cidade. E aí eu aprendi uma lição muito grande. Às vezes a gente toma decisão e não pensa nas coisas. Quem é que desenha bem para desenhar um triângulo aqui para mim? Quem é que sabe desenhar bem aqui? Pastor Nogueira? Pastor Nogueira? Um triângulo. Um triângulo aqui. Grande ou pequeno? Maior um pouquinho, maior um pouquinho. Olha aí, viu? Maior um pouquinho. São dois triângulos que eu quero compartilhar com você. Isso, está ótimo. Está aqui um e do outro lado. Teve um indivíduo chamado Maslow que estabeleceu as prioridades do ser humano. Vou dividir isso aqui em 5 partes, pastor, por gentileza. Dividir esse triângulo em 5 partes. Assim, ó. Ou então construa 5 triângulos escalenos com um ângulo maior de 120 graus. Bom, então o indivíduo chamado Maslow, o outro também, o indivíduo chamado Maslow estabeleceu o que ele colocou como prioridades do ser humano. Vamos ver se vocês são bons alunos, foram bons alunos aí da escola. Qual é a primeira prioridade do ser humano? Qual é? Segundo Maslow. Quem se lembra? Qual é a primeira coisa que é prioritária? Qual é a primeira? Hein? São as necessidades fisiológicas. Concordam? Ele falou isso aí, necessidades fisiológicas, né? Fisiológicas. Aí ele diz, porque ele foi justificar, né? Você não faz nada se você tiver com dor de cabeça ou tiver com falta de ar, tiver doente, você não faz nada. Então, necessidade fisiológica é a primeira. A outra necessidade que ele estabeleceu foi segurança. O segundo item foi segurança. Nós só podemos fazer as coisas da nossa vida se tivermos bem com a nossa necessidade fisiológica e estivermos em segurança. Tá certo? A outra necessidade que ele estabeleceu foram as necessidades sociais. A outra foi das realizações. E a última, da autoestima. Eu estou colocando aqui só para vocês perceberem que nós podemos definir.
que nós vamos definir também, dentro do tema de hoje à noite, nós vamos definir também algumas prioridades, para entendermos como funciona na nossa vida, não é? Nós vamos falar em Deus, em família, em trabalho e igreja. Na percepção de vocês, qual é a principal dessas necessidades na nossa vida? Deus. Quer dizer por quê? Já foi lido o versículo Mateus 22 aqui, né? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Então, Deus eu vi até numa palestra recentemente que colocou Deus bem aqui, ó, lá em cima. Mas Deus está aqui na base das nossas necessidades. Se não for a presença de Deus na nossa vida, Deus faz a diferença na vida do cristão, porque Ele é a prioridade da nossa vida. Agora, o Brasil é um país cristão, e as pessoas dizem, católico, evangélico, tudo tem uma confusão aí, semântica disso tudo, mas, quando nós falamos que nós somos cristãos, nós temos nessa afirmação, por trás dela, uma série de compromissos. Eu li uma reportagem recentemente, que os muçulmanos, eles dizem, vocês cristãos, só são cristãos da boca para fora. Se disser assim, amarra um cinturão de bombas para você explodir, para morrer pelo seu Deus, você faz isso? Nenhum cristão faz, mas nós fazemos. O problema é que Deus não vai pedir isso de nós, não é? Deus não vai pedir isso de nós. Na verdade, é apenas uma questão de como eles enxergam as coisas no nível da nossa realidade. E as coisas, conversar com vocês e perguntar, eu tenho família, eu tenho igreja, eu tenho trabalho, e eu vou acrescentar aqui ministério. Eu tenho um ministério dentro da igreja. Vamos começar agora a confusão aqui. Quem é o segundo? Quem vem em segundo aí? Hein? Quem acha que é a família, levante a mão. Quem acha que é a igreja? É a família. Se invertermos, e o pastor Nogueira sabe, tem muita gente que inverte, tanto pastores como líderes da igreja, diáconos e líderes da igreja. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Olha, eu tenho que ir para a igreja, mas o menino está doente lá. A mulher, mas você vai me deixar sozinho aqui? Mas eu tenho que ir para a igreja. A igreja teria que ter a percepção de que aquele irmão, naquele momento, ele tinha que estar realmente fazendo aquilo que ele tinha que estar fazendo, que era cuidando da sua família. Inclusive tem versículos que fala muito duro sobre isso, que se você não cuidar bem da sua família, você negligenciar isso, você não é bem visto diante do Senhor. Tem vários versículos que falam sobre esse tema. E muita gente, e eu quero aqui dar para você o testemunho meu pessoal, que já aconteceu comigo quando era preletor, ainda faço algumas palestras nos encontros de casais, e eu via e ouvia os testemunhos dos irmãos que deixaram não sei quem doente, foi lá e mesmo assim foi. E aconteceu comigo também, mais de uma vez aconteceu comigo, com o Herbene, a gente ter que ir, e com tanta coisa para fazer em casa, com tantas obrigações com os meninos, a gente chegava para participar do encontro. Então, a família é a segunda base da pirâmide que dá sustentação à vida cristã. Tá certo? A família é a segunda. Por que a família é a segunda? Primeiro, porque ela foi formada antes da igreja. Aí tem uma discussão teológica que quando estava lá Adão e Eva já era igreja, né? Aí tem um pessoal que gosta de
de aprofundar, de mergulhar. Mas a primeira instituição que Deus formou, deixa lá no Gênesis, acho que é no capítulo 2, né? Deixará o seu pai, o homem, o seu pai, a sua mãe, deixa a mulher também o seu pai e a sua mãe, e muitos não deixam, né? Ficam dentro da casa, ou do pai ou da mãe. Também isso não é para, não tão literal assim, às vezes precisa acontecer, né? Mas foi a família que Deus estabeleceu. Um parêntese aqui para dizer assim, que família Deus estabeleceu? Ele estabeleceu a família do jeito que está lá em Gênesis. Deixa o varão, seu pai e sua mãe, deixa a varoa, seu pai e sua mãe, e se estabelecem como uma nova família. Por que eu quero dizer isso aqui para vocês? Porque nós temos que respeitar as pessoas que querem viver como quiserem, mas a palavra família temos o mesmo sobrenome, tá certo? Então, são coisas que a gente tem que pensar, tem que dar os direitos, mas existem alguns direitos que são prerrogativas dos cristãos, de comportamento, de doutrina, de liturgia, e que isso não pode, de maneira nenhuma, você confundir com as regras civis da nação que você está vivendo. Por exemplo, querer obrigar que o pastor Nogueira case 2 mulheres aqui na igreja, não sei se ele faria isso não. Acho que ele não faria não, mas pela legislação que querem colocar como família, ele poderia até ser prejudicado, ser detido, alguma coisa desse tipo, né? Porque está discriminando as pessoas, né? Infelizmente, essa conotação que foi dada para a família mais moderna aí, eu entendo que tem família que é formada só pelo pai, a mãe morreu, só pela mãe, o pai morreu e vai dar conta. Tem família que os pais morreram e os avós estão cuidando. Tem vários formatos da família e que são plenamente aceitáveis dentro da conjuntura do cristianismo. Mas tem padrões que a sociedade coloca no dia de hoje que não estão colocados como família. Aí eles vêm dizer assim, mas são muito mais felizes do que muitos de vocês que dizem que tem a família assim. Não é essa a questão. Não é essa a questão. A questão é de estabelecer regras, princípios, condutas e de obediência à palavra de Deus. Então, a família viria logo em segundo lugar. Deus em primeiro lugar, a sua família, e tem alguns pastores aí, se você disser uma coisa dessa, você vai estar comprando uma briga feia, né? Agora, em terceiro lugar, qual seria aqui? O trabalho ou a igreja? Trabalho? Ainda bem que vocês estão facilitando as coisas para mim, né? Trabalho. Por que o trabalho vem logo em seguida? Trabalho. Por que o trabalho vem logo em seguida? Hein? Porque se você não puder trabalhar e sustentar a sua família, como é que você vai para a igreja se não está nem sustentando a família? A Bíblia é tão pesada com relação ao trabalho, né? Diz assim, aquele que não trabalhar, não coma. Sabia o que diz isso na palavra de Deus? Aquele que não quiser trabalhar, não coma. É muito duro, né? Então, o trabalho é fundamental. E também por um outro aspecto que o trabalho é fundamental. Por outro aspecto que o trabalho é fundamental. Porque é com o trabalho das famílias que a igreja é sustentada. Percebem como há uma sutileza? É com o trabalho, é com o seu dízimo, é com a sua oferta, que a igreja é sustentada. E como é que você vai fazer isso se você não está trabalhando? É com o dinheiro que você ganha do seu trabalho que você vai prover a sua família de tudo o que ela necessita. Seu filho vai para a escola, sua esposa tem o plano de família, você tem o plano de saúde para a família, vocês têm o transporte, você dá o que seu filho está precisando, necessitando. Então, é com o trabalho que você vai fazer com que a sua família seja estável. Agora, eu não estou dizendo assim que isso é mais importante do que isso, não se trata de importância. Se trata de prioridades que nós temos que ter na nossa vida.
Deus em primeiro lugar, a família é importante. Em algumas situações, você coloca a igreja na frente da família, em outras a família na frente da igreja, mas em regra geral, o princípio de prioridade se estabelece nessa linha: Deus, a família, o trabalho e aqui a igreja. E aí o pastor disse: o ministério, meu ministério está acima de qualquer coisa, não é? Tem gente que diz assim: olha, meu ministério, já ouvi tantos pastores dizer assim: meu ministério está acima de qualquer coisa. Será verdade isso, pastor? O ministério está acima da igreja? Não está acima da igreja. O ministério está acima da família? Não está. Porque lá em Timóteo, diz assim que quem desejar ser pastor, bispo, deseja uma boa obra, uma boa coisa. Mas importa que o bispo seja o quê? Primeiro, casado, né? Ela já ia dizer marido ali, ó. Primeiro ele tem que ser casado, né? Aí vem também uma briga danada com a igreja católica, né? Porque a igreja católica nunca quis admitir isso. O bispo tem que ser casado. Pedro era casado? Hein? Era. Jesus uma vez curou a sogra dele. Paulo até diz, os cristãos dizem que Paulo andou brigando com Jesus. Como é que tu cura a sogra do homem lá? Mas não é bem assim não. A sogra é uma mãe, né? É uma outra mãe. Então, se você não cuida bem da casa de Deus, lá em Timóteo diz: quem deseja o episcopado deseja uma boa coisa, mas é necessário que o bispo seja casado, seja marido de uma só mulher, que mais? Que governe bem a sua própria casa. Por quê? Lá, quarta-feira, no culto de oração, e a esposa do pastor pegou uma coisa de fogo, uma tocha de fogo. A igreja tinha uns combogós laterais, e ela passou dos combogós. Aí ele perguntou: o que é isso? Aí ela disse: está na hora do SWAT. SWAT era um filme, um seriado que passava na televisão, né? Então, deu para perceber o conflito que havia entre o pastor, que era o pastor da nossa igreja, e a sua esposa, e a questão da família, ao ponto de nós nos reunirmos, corpo diaconal. Eu era diácono dessa igreja, e nós tivemos uma reunião com o pastor, e, resumindo a conversa, no final da reunião, ele olhou para nós e disse: mas irmãos, é a mulher que Deus me deu. O que a gente podia fazer, né? Ela ficava cobrando dele. Na hora do culto, ela abria a boca, assim, dizia: está na hora da novela, de assistir a novela, no culto de oração. Ela dizia, né? Abria a boca na frente de todo mundo lá, e quando o pastor estava demorando lá, no ponto 3, agora o parágrafo 2 do ponto 3 da mensagem, aí ela abria a boca: não, está na hora da novela. Chegou a fazer isso, né? Então, na nossa caminhada cristã, vocês podem achar isso engraçado, mas isso é verdade. Quem já caminhou mais na vida cristã sabe o que nós encontramos nas igrejas muitas vezes. E esse é um dos pontos fortes para o pastorado. Se quer ser pastor, tem que governar bem a sua casa, para governar bem a casa do Senhor. E quando eu falei aqui que eu sempre fico feliz quando eu vejo que a igreja está toda limpinha, tudo. Aí ouço do pastor dizer: olha, não fui para São Paulo porque Margarida estava doente. É exatamente o cumprimento das prioridades de Deus na vida do pastor, que são, por extensão, prioridades que nós devemos também adotar na nossa vida. E como é bom ver os casais dizendo aqui que aprenderam, que estavam bebendo da fonte diretamente da mensagem do pastor, do ensinamento, da orientação pastoral. Como é bom a gente poder ouvir isso. Pastor Marcos, pastor da minha igreja, estava dando exatamente esse testemunho agora. Ele completou idade agora, 50 anos parece agora, semana passada, e todo mundo mandando, agradecendo, e realmente é também um dos servos de Deus que eu tenho um orgulho de ser ovelha do pastor Marcos, da primeira igreja batista de Fortaleza. Então, a igreja, ela é prioridade na nossa vida. Por quê? A Bíblia diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja não é local para ir para desfile,
não é local para ir só para cumprir a tabela, não é? Aqui no Brasil teve muito isso, essa história. Não, já fui à missa desse mês, eu já fui à missa, eu fiz as 9 primeiras sexta-feiras, né? Porque quando eu era da Igreja Católica, nenhuma crítica vai, não, crítica não. Aqui, a irmã já fez, alguém mais já fez? Hein? Ninguém fez, não, 9 primeiras sexta-feira. Pois bem, terminada, mas ela fez, viu? Ela está salva dos dois lados, viu? Terminada aquela tarefa das 9 primeiras sexta-feiras, e aí eu percebi no meu coração que não tinha nenhuma mudança, nenhuma diferença. É muito diferente de quando Cristo entra na nossa vida. Aí o Eliano também, no testemunho dele, quando levantou a mão, a mudança que faz na vida da gente. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Aí o cara, como Mateus, deixa de roubar lá, que diz, vou devolver 4 vezes. Não sei como ele fez não, viu, pastor Mateus? Porque ele pegou de muita gente, como é que ele ia devolver tudo aquilo? É a mesma coisa que o Cunha fosse devolver 4 vezes agora, se convertesse, devolver bilhões e bilhões de dólares para as pessoas, né? Mas o que a igreja faz é fazer uma mudança de vida na pessoa, no homem e na mulher. Estabelecer também as prioridades dentro da igreja. Daí que os ministérios, eles vêm para complementar a vida, para ajudar, para apoiar, para fazer aquilo que Deus quer que a igreja faça, para ser o braço, para ser a mão, para ser a voz de Deus no meio da comunidade. Bom, mas agora, como conciliar tudo isso aqui? Aí é dificuldade. O dia tinha que ter 48 horas, mas Deus, que sabe mais do que nós, fez só com 24 horas, e disse que a gente tem que dormir um pedaço também do dia, não dá para emendar. Então temos que obedecer a Deus e saber estabelecer prioridades na nossa vida. E sabendo qual é o rumo que a gente vai seguir, fica mais fácil da gente tomar as decisões. Não, eu vou por esse ramo aqui, mas primeiro Deus na minha vida. Então esse fato, esse ato que eu vou fazer, ou essa decisão que eu vou tomar aqui, está indo contra a vontade de Deus, então com certeza vai prejudicar a família. Com certeza. Pode até ter a aparência de que é uma coisa melhor para você num determinado momento. Mas, se você é filho de Deus, aquilo vai lhe constranger e vai prejudicar seu relacionamento com Deus, prejudica com a família, e por aí vai seguindo, vai trazer prejuízo para você. Então, quando você estabelecer as prioridades, tanto na igreja, como na família, como no ministério, quando as prioridades estão estabelecidas, fica mais fácil de você contornar, fica mais fácil de você seguir e ser feliz com o que Deus estabelece para as suas igrejas e para as suas famílias. Eu nunca vi, como Paulo dizia, eu já fui pobre e sou rico, já fui pobre e rico, mas nunca vi o justo mendigar o pão, não é? Paulo dizia também, eu sei estar contente em qualquer situação. Por quê? Porque a prioridade não era o estômago, não era a roupa, não era o carro. A prioridade era Deus na vida dele. A tal ponto de ele dizer, olha, vivo não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Isso é prioridade absoluta, prioridade que ninguém pode contestar. Não vem carro, não vem deixar o dízimo, de dar o dízimo, não, vamos economizar aqui 3 meses sem dar o dízimo, e é a prestação daquele carro que a gente quer comprar, não é? Então, prioridade, estabelecer prioridade, porque quando isso faz, você quebra uma prioridade com Deus e vai ter dificuldade no seu trabalho, vai ter dificuldade com a sua família. Digo isso, irmãos, porque muitas vezes, pela maneira que nós vivemos, pela sociedade que nós vivemos, o meio onde nós estamos, nós somos levados a deixar que um desses pilares que fazem a vida do cristão possa tomar conta de todos os outros. Se for Deus tomar conta da sua vida todinha, está resolvido. Mas se você pensar só em trabalho, resolve a sua vida? Resolve a sua vida? Se você pensar só em trabalho, você pode até ganhar mais dinheiro, mas não vai ser feliz.
Eu tenho uma filha que morava em Nova York, hoje ela mora em Maputo, e ela dava aula na Universidade de Nova York e estava como consultora da Unicef. Aí ela recebeu um convite para trabalhar num banco, ela ganhava $5.000, tipo $5.000 por mês, e que dava para ela viver tranquilo. O marido dela também tinha o salário dele, e ela recebeu um convite de um banco para ganhar $16.000 por mês. Aí ela me ligou, a gente falando, hoje em dia é mais fácil, né? A gente falando no computador à noite. Ela: pai, eu recebi um convite para trabalhar no banco tal, e é um salário muito bom, $16.000, 3 vezes o que eu estou ganhando atualmente. Eu disse: o que você achou? Ela disse: pai, eu queria a tua opinião. Se fosse tu ia desse jeito, não é? Você ia, pai, se recebesse esse convite? Aí ele disse: eu não vou responder não, filho, porque você é casada com seu marido, aí vocês têm as prioridades de vocês têm que resolver as prioridades de vocês. Agora, se você resolver depois, quiser a minha opinião, eu estou do seu lado. Para o que você resolveu, eu estou do seu lado. Ela queria só ouvir, porque ela já tinha decidido que não ia, e não foi. E alguns meses depois, ela fez uma seleção na ONU, e foi aprovada na ONU, ganhando um salário quase igual ao que ela ganharia no banco, para fazer o que ela sonhava em fazer: trabalhar com países pobres, na área de educação, na área de orçamento, na área de saúde, e é o que ela está fazendo no momento. Então, às vezes, a oportunidade que aparece, você, quando quer colocar como prioridade aquilo, se você pensar que é só o seu trabalho que é prioridade na sua vida, você vai ter dificuldade. Se você pensar só que a igreja que é prioridade da sua vida, aparece um emprego para você: não, mas não vou não, que eu não vou, esse emprego é longe da igreja, e eu não vou não, estou ganhando salário mínimo, tá bom. Aí a mulher diz: não, mas esse salário é muito bom. Ele: não, mas eu vou ficar aqui, porque eu estou trabalhando na igreja aqui e tal. A prioridade, ele muda a prioridade, e aí ele vai ter um problema, porque logo, quando quiser comprar a primeira coisa que não tiver dinheiro, a mulher vai olhar para ele e vai dizer o quê? Vai buscar na igreja. Vai buscar na igreja. Era para você ter aceito aquele emprego. Então já vai criar problemas, porque não soube priorizar o que era para priorizar, no caso dessa opção aqui. E da mesma forma, os outros itens que nós colocamos aqui. Então eu queria dizer para os irmãos que Deus, quando estabelece princípios para a nossa vida, para a igreja e para a família, é porque Ele quer o melhor para a nossa vida. Às vezes nós não podemos nem entender no momento. E na verdade, muitas coisas, como está escrito, tem coisas que você só vai entender quando chegar lá em cima, né? Então, estão ocultas aos santos. Já vamos entender a briga da escatologia, né, pastor Nogueira? Só vamos entender mais quando chegar lá em cima, né? Cristo veio antes ou veio depois da tribulação. Aí, quando chegar lá em cima, pastor Nogueira, está aí, você dizia que era antes. Eu acertei, né? Então, existem algumas coisas que nós podemos pensar nessa linha. Eu queria só, concluindo, dizer para os irmãos que Deus quer o melhor para a sua vida, porque Deus chamou essas famílias para essa igreja. Deus quer que você saiba equilibrar a sua vida devocional com a sua vida matrimonial, familiar, com a sua vida profissional e com o seu ministério. Sabendo que ele diz lá: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Que outras coisas são essas? As outras coisas. Busca o reino de Deus e a justiça, que as outras coisas vão ser acrescentadas. Tudo que diz respeito à sua família vai ser acrescentado. É bom, né? A gente ouviu o testemunho aqui da Priscila, né? E do Eliano, ela dizer que convidou para ele vir à igreja, na fé que ela tinha de trazê-lo para oferecer o melhor que ela acha que é para a vida dela e para a vida dele também. E ele conhece a Jesus aqui na igreja e acrescentou, buscou primeiro o reino de Deus e acrescentou a vida dela. E vai acrescentar a toda a família.
porque crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, quando você busca a Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas, mesmo que não seja na mesma hora. Como tem algumas igrejas que diz, olha, vá lá que eu estou lá com um vidrinho da água do Rio Jordão, e se você comprar esse vidrinho aqui da água, chega em casa, bota um pingo na porta da frente e um pingo lá atrás, e a casa está abençoada, não vai ter mais doença dentro de casa. Não é assim, não é? Não é assim. O que é acrescentado é fruto da fé, não é fruto de negociação, não é fruto de trocas, de permuta. Me dá isso aqui, é o que tu tem, que Deus te dá tudo que Ele tem, então por aí vai. Então, meus irmãos, priorizar Deus na nossa vida, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e os irmãos já acharam. Buscai ao Senhor em primeiro lugar, agora, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Que outras coisas? A prioridade na família, a prioridade no trabalho, a prioridade no ministério e até a prioridade nos gastos dentro de casa, que é difícil, né? Hoje em dia, pastor, depois de tanto tempo, eu tenho uma conta conjunta com a Airbnb, com a minha mulher, porque durante um tempo chegava a conta do cartão de crédito e eu dizia, deu isso tudo aqui. Ela, não, é porque eu comprei isso aqui de 4 vezes. Eu não sei porque que as mulheres acham que comprar de 4 vezes não tem que pagar, né? Algumas mulheres acham isso, né? E durante muito tempo eu briguei com ela, e uma época eu tirei o cheque especial, que era a assinatura minha e dela, tanto fazia, o cheque era conjunto, né? E o cartão de crédito também, e eu tirei. Só teve uma vez um episódio que foi muito interessante, que eu estava com ela numa loja comprando roupa, e eu estava escolhendo umas roupas para mim, escolhi 3 calças, 3 camisas, e o vendedor que estava comigo lá, e você vai levar mais alguma coisa? Eu vou levar assim, mais meia, bota uns par de meia. Aí eu disse para o vendedor, tu quer ver uma coisa? Eu vou escolher tudo isso aqui, e no final, ela vai só fazer o chequezinho lá. Eu dizendo para minha esposa que ela estava lá, é minha mulher que está lá, ela faz só o cheque. Aí ele é mesmo? É. Aí botou tudo lá, e quando foi para pagar, do vendedor, ele botando aqui, somou, tá, e olhava para mim, olhava para ela, né? Aí quando ele entregou a nota, ela puxou o cheque, que era conta conjunta, né? Assinou. Aí ele passou por trás de mim assim, eu queria arranjar uma mulher dessa. Então, depois de muito tempo, eu estou dizendo isso porque depois de muito tempo, uma época eu tive que tirar, mas já voltou, e ela também aprendeu que se comprar no crediário vai ter que pagar de 3 ou 4 vezes, e pode aparecer uma coisa, uma urgência lá na frente, e porque estava comprometido com as coisas lá de trás, não deu para comprar. Então, hoje já deu certo, priorizamos para comprar somente aquilo que é realmente necessário, e foi um aprendizado duro, mas deu para aprender. Então eu queria só finalizar dizendo, buscai primeiro o reino de Deus, que essa é a prioridade, e podem ter certeza que você vai saber conciliar a igreja com a família, com o trabalho e com as suas outras necessidades. Não tem a menor dúvida. Quem é que acredita nisso aqui? Levante a mão aí. Graças a Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar? Querido Deus, Pai de amor, nós te louvamos pela tua presença no nosso meio, nós te louvamos pela tão grande salvação, Senhor, que tu enviaste Jesus para morrer no nosso lugar. Muito obrigado porque tu consegues unir pessoas tão diferentes, em todos os sentidos, e fazer uma família tão bonita que é a tua família aqui na face da terra. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de sermos chamados de teus filhos e de teus amigos, porque cremos em Jesus. E nós queremos te pedir que tu abençoe, Senhor, cada uma das famílias que está aqui hoje representada, os casais e as famílias que estão aqui representadas, e a grande família dessa igreja, Senhor. Faz com que essa família toda seja abençoada a cada dia com o maná que vem direto de ti, da tua palavra, e que possa crescer em espírito e em verdade, e que aprendamos a priorizar, sabendo que se buscarmos primeiro o teu reino, as outras coisas serão acrescentadas. Que nós aprendamos, Senhor, a confiar mais e mais em ti,
a cada dia da nossa vida. Muito obrigado. Abençoa o pastor Nogueira, a irmã Margarida, dá-lhe a recuperação de acordo com a tua vontade, Senhor, para que ela possa voltar e te louvar e te agradecer aqui na tua casa. Muito obrigado e leva-nos para os nossos lares com a tua proteção e com a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Ok, poder sentar, amados. Uma coisa bem interessante é que, não sei se o senhor lembra, doutor, mas eu conheci você, sabe quando? Há quase 30 anos atrás, eu fui pregar na igreja do... Vamos contar isso. É que a gente começou cedo. Mas eu fui pregar lá na igreja batista do Carlito Pamplona, e você e o Exemi eram diáconos, né? Eu me lembro bem de vocês dois lá na frente, segurando gasofiláceos, né? E doutor Pídio ainda não era vereador de Fortaleza, né? E sempre foi o mesmo, um homem simples, um homem muito amigo, e ultimamente ele fez, né, favor para a gente, faz cirurgia da Glaudiane, né? E vocês lembram do agradecimento que ele recebeu lá, não foi? Foi muito bom, Mito. Tá certo. Mas tem sido muito amigo da gente, e nós agradecemos a Deus pela vida dele, e nós oramos, doutor Pídio. Ele é vereador de Fortaleza, né? Acho que é o 4º mandato, é o 5º mandato já, né? E sempre que eu vejo qualquer coisa no jornal, alguma coisa de ruim, algum escândalo, eu sempre peço, doutor Pídio não esteja ali, que ele não esteja ali. E ele nunca esteve, realmente. Eu agradeço a Deus pelo testemunho. Imagino as provações, né? Como deve ter assédio nesse compromisso dele ali. Olha, doutor Pídio, olha aí, olha como é que a nossa igreja é, ó. Já está ali os seus quadros ali, muito bem feito, melhor que os meus aqui, não foi? Ok. E o doutor Pídio tem sido firme e tem servido ao Senhor e tem dado um bom testemunho. Damos graças a Deus por tudo isso. Irmão Aragão, você agora? Vamos lá.